Fruto típico do Cerrado, a mamacadela vem sendo estudada há pelo menos 10 anos por pesquisadores da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás para tratamento do vitiligo. A doença ainda não tem uma causa determinada, mas cientistas acreditam que ela pode ser desenvolvida tanto por doenças autoimunes, genética ou até mesmo o estresse. O produto desenvolvido pelos pesquisadores da UFG é um gel que tem como base extrato das raízes da planta. Esse produto vem promovendo resultados positivos. O ADUFG Científica de hoje foi até o laboratório do professor Edemilson Conceição, que coordena o estudo. A pesquisa ela começou com um trabalho feito por 2 colegas nossos aqui da faculdade, isso há 13 anos atrás. Uma empresa necessitou da orientação técnica para trabalhar com controle de qualidade, porque a Anvisa ela exigiu. Então começou com o professor Realino de Paula e a professora Valéria de Oliveira, que eles montaram uma técnica de doseamento, ou seja, você vai medir a quantidade de substância ativa que tem na parte da raiz, da matéria-prima e também das formulações. E aí nós fomos observando o seguinte, que na realidade essa planta ela é utilizada há vários anos, muitos anos atrás, inclusive com índios brasileiros, assim, é muito antigo o uso dessa planta, mas só que de forma empírica, porque essa planta ela tem um grupo de substâncias chamadas de furanocumarinas, e essas furanocumarinas elas são fototóxicas, ou seja, tóxicas em presença de luz. É claro que uma grande quantidade. Se utilizar, por exemplo, uma dose mais baixa, tudo direitinho, se utilizar de forma não empírica, ela pode ajudar no tratamento de pessoas com vitiligo. E o vitiligo é um tipo de doença, ela tem um cunho mais estético do que propriamente, não é uma doença contagiosa. E geralmente essa doença ela acomete pessoas que teve um trauma, por exemplo, quando se perde um ente querido, a pessoa fica traumatizada, ou se não um acidente, ou por estresse. Então, na realidade, o vitiligo ele tem uma base comportamental e imunológica. Aí a pessoa começa a ter sintomas, não é, de despigmentação, começa a despigmentar. Há várias terapias para o tratamento de vitiligo. Só que essa aqui, ela é muito interessante porque a planta é chamada de mamacadela, ela é nativa do bioma cerrado. Então é uma planta que ela tem assim um poder de recuperação dependendo também do estágio de vitiligo, principalmente o vitiligo quando está se iniciando. Porque tem pessoas que tomam medicamento, os medicamentos que existem por aí, com prescrição médica, mas não tem a paciência de continuar o tratamento. Muita gente abandona o tratamento porque o tratamento é lento. Então, assim, em síntese, esse material, por exemplo, a gente parte da raiz da planta, que tem um inconveniente, porque você vai ter que matar a planta para retirar essa matéria-prima. Essa planta ela é colhida por extrativismo predatório, então é necessário a realização de estudos agronômicos. É o que nós estamos fazendo aqui na faculdade também com agrônomos, certo? Foram feitos vários trabalhos de domesticação, de adaptação desta espécie de plantas para evitar o extrativismo predatório. E a partir deste material, nós processamos esse material, obtemos o extrato, utilizando técnicas farmacêuticas, análise estatística, para ver a melhor concentração do solvente que a gente vai obter, o extrato. E a partir desse extrato, nós formulamos géis com uma quantidade conhecida de substâncias ativas, que são as furanocumarinas, e nós formulamos os géis. Agora, para avaliação, nós precisamos fazer uma avaliação científica, uma avaliação com pacientes, e ainda nós não estamos nessa fase. Vai demorar um pouquinho, porque quando se trabalha com avaliação clínica, nós temos que passar por uma série de trâmites burocráticos, desde o Ministério da Saúde, Anvisa, até dentro da UFG também. Enquanto esses estudos clínicos não saem, nós estamos focados
no estudo agronômico. Porque não adianta você manipular um produto sendo que não tem matéria-prima disponível. Ou nós não vamos destruir o ambiente, principalmente o bioma cerrado. O bioma cerrado já tem mais ou menos, já foi destruído em torno de 60%. E essa planta é uma planta fácil de cultivar. O problema dela é que demora um pouco, de 6 a 8 anos, para a gente ter uma biomassa necessária para termos o extrato e para manipular o gel. Não, o Senergen de Brasília, nós trabalhamos com eles. Nós temos um estudo com o agrônomo Dr. Djalma, tá? Lá tinha um campo experimental de cultivo de mamacadela. Nós fizemos também em parceria com o agrônomo Dr. João Carlos Mon, aqui na Emater. Os estudos estão em andamento, porque tem que avaliar, tem as técnicas agronômicas, a parte de fitotecnia, para ver, por exemplo, quais são as melhores condições de cultivo, porque você tirando a planta do bioma, quando ela enfrenta todo um estresse, mas para dizer para vocês o seguinte, que as plantas do bioma cerrado, elas vivem sob estresse constante. Agora nós temos o estresse hídrico, uma grande quantidade de água, e depois nós vamos ter o inverso. Então essa planta, ela vive assim, e nós temos, para levar ela para cultivo, para domesticação, nós temos que trabalhar também esses aspectos. Olha, na realidade o vitiligo é uma despigmentação da pele. Essa despigmentação, você tem o quê? Carência de melanina, que é o pigmento que dá cor às nossas peles. A melanina, ela é produzida por células chamadas de melanócitos. Dentro dos melanócitos, nós temos, para a produção de melanina, nós precisamos do aminoácido tirosina, que precisa de tirosinase e assim por diante. Então, a produção de melanina, ela depende o quê? De fatores genéticos que têm relação com o DNA. Essas substâncias ativas, elas entram em contato com o DNA, lá nos melanócitos, muda a conformação do DNA e aí os melanócitos passam a produzir a melanina, tá? Age em nível de celular, né, no DNA da célula dos melanócitos. O nosso grupo aqui de pesquisa na UFG, nós estamos imbuídos, né, em desenvolver um produto de eficácia, de ótima eficácia, de qualidade e seguro também, que não seja tóxico para os usuários. Mas isso vai depender um pouquinho de tempo. Tem muita gente portadores de vitiligo que tem pressa, mas nós temos que seguir o caminho mais racional possível.